TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Na Independente, Esportes em Desfile. 14 horas 6 minutos, temperatura marcando 22 graus, umidade relativa do ar de 93%. Para você ligado na Rádio Independente, estamos de volta com o Esportes em Desfile pela Rádio Independente e a partir de agora também pela TV Informativo, quando a gente vai para o ar a partir das 6h30 da tarde. Lembrando que a reprise acontece sempre à 1 da tarde do dia seguinte. A Pomedil, se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o seu concessionário Mercedes-Benz. A Pomedil em Lajeado na BR-386, quilômetro 347. Ligue Telepeças 3726-8040. Roque Tratores, concessionária Budni, na RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta, ao lado da Construshore. O telefone é o 3748-0597. Assine agora a NET e acompanhe as emoções do Brasileirão 2012. Ligue 10.621 e assine. NET, o mundo é dos nets. E quarta-feira de bolsas das Lojas Prata. O maior mix de bolsas da cidade você só encontra aqui. Bolsas femininas a partir de R$ 59,00, portanto não perca nas Lojas Prata. A partir de agora a gente convida também o nosso ouvinte a participar. E o primeiro aqui que está participando é o Orlando, dizendo o seguinte: boa tarde, Felipe. O técnico Renato Portaluppi vai estar no pátio do Grêmio no dia das eleições, pedindo votos para Fábio Koff. Deve ser uma vingança contra o presidente Paulo Odoni? E aí, José Preto, o que tu acha, Marcelinho? O Fábio Tem Koff, tudo para ser, né? O Fábio Koff que, inclusive, confirmou em alguns momentos a participação do Renato Portaluppi também nas visitas, né? Em Lajeado ele chegou inclusive a ser cogitado, mas Como acabou não comparecendo. Com o Fábio Koff em Lajeado estava o Hugo de Leon O China. e o China, né? Isso. Seria, de repente, alguma vingança também, né? Mas daí acho que é por gosto do Fábio Koff mesmo. Eu né? até acho o seguinte, eu não sei se vamos levar para esse lado, em termos da vingança, pode até ser, mas é que a afinidade entre os dois, ela não é de agora, e ela não começou depois que o Odoni se tornou presidente do Grêmio. Isso aí é uma convivência de anos, nos bons tempos, inclusive, em que o Portaluppi aprontava poucas e boas e o presidente carregava ele no colo. Né? Por quê? Porque ele era, e até hoje é, o maior ídolo tricolor. Então, E ele decidia dentro de campo. o Koff, na verdade, ele carregou o cara certo no Tem colo. muitas histórias, né? E agora, de repente, o cara diz, olha, carregou o filho, agora o filho carrega o pai. Então vai lá o Renato agora no pátio. Mas eu acho que também tem uma parcelinha de vingança, sim. Dá para botar essa pimenta junto. Pela saída dele do Grêmio, né? O Paulo Odoni deu aquela coletiva falando que ele... dando a entender que ele estava fora e realmente depois veio a demissão sem primeiro falar com o Renato, né? Depois ficou uma situação onde o próprio Renato disse que aí não permaneceria mais, em função das declarações do Odoni. E aí eu deixo a pergunta no ar, porque nós só vamos saber disso depois, né? Se o Koff for presidente, ele vai botar o Renato de técnico aí? Pois é, né? Então não adianta ele dizer que vai manter o Luxemburgo, né? Pois é. Porque o Renato vai dizer para ele, tu também, bruto? Bruxo? Mas agora vai me deixar... Eu fui pro pátio e tu me deixou lá? Independente do presidente, eu acho que o Luxemburgo deve seguir, né? Porque se o Luxemburgo chega a sair do Grêmio, ele pode levar muito jogador junto, né? Porque não... Aqui, ó. Tá no Grêmio hoje por causa do Luxemburgo. O Erley, Pará, Zé Roberto, o Ilano... mas aí tem contrato, né? Mas aí tem que pagar para levar. Não, claro que sim. Então... Mas daqui um pouquinho ele vai para outro clube, ele vai querer que o outro clube contrate esses jogadores. E daí pagando leva, só que automaticamente o Grêmio perde muito, né? Mas isso é a regra do jogo, né? Pode de repente qualquer clube hoje levar. Não precisa nem ser o Luxemburgo pedir para levar. Quem tem dinheiro leva, né? Mas o Luxemburgo, pelo rendimento que está tendo, não deve continuar no Grêmio, independente de quem for o presidente? Eu te diria que eu tenho as minhas dúvidas se o Koff for o presidente. Porque o Renato Portaluppi vai para o pátio.
Então, de repente, o Renato Portaluppi está pensando que na nova arena ele vai ser, como ele é tem o maior, o currículo de ser o maior ídolo da era Grêmio, e vai dizer, eu vou ter o privilégio com o Fábio Koff de ser o primeiro técnico do Grêmio na nova arena. Eu não sei. Ou pode ser o Fernandão do Grêmio, né? Diretor. Por que não? Mas aí... Diretor, nós já estamos cheios de diretor, cara. Acho que nem é isso que o Renato quer, né? O Renato não quer muito. Tudo é possível. Mas se ele quisesse ser treinador, será que ele já não teria assumido um clube? Faz tempo que ele saiu do Grêmio e não pegou ninguém, né? É para depois não precisar rescindir. Até pegou o Atlético Paranaense, né? Mas ficou pouquíssimo tempo. O futebol é o seguinte, bicho. Cada 3 minutos tem uma história diferente. Então tudo é possível. A política... E pode ser até, inclusive, que o Paulo Odoni e o Luxemburgo não sejam o técnico. Por quê? Porque o Luxemburgo... Ele tem contrato em vigor até quando com o Grêmio, Luxemburgo? Até o final do ano. Ele está muito feliz em Porto Alegre. Mas ele não... A partir do ano que vem, ele não vai estar feliz com esse salário. Não, com certeza. E aí ele vai dizer assim, ó... Quando eu cheguei aqui, eu estava pescando. Agora, bicho... Agora eu sou o peixe grande do negócio. Então o meu salário não é mais... Tem gente que está colocando de que mesmo o Paulo Odoni vencendo... Vai ter a dificuldade da renovação? Pois é. Então não é uma certeza. Não. É uma questão financeira, de acerto. E se tu começa a dizer, não, tu vai ser o técnico que joga isso pro torcedor e de repente tu não acerta com o cara, aí o Luxemburgo vai dizer, opa, eu posso valorizar mais o meu passe. A comissão do Luxemburgo sempre foi um valor próximo de 1 milhão, né? E a felicidade do Luxemburgo está também no fim do mês, né? Bom. Bom percentual dessa felicidade está no fim do mês. Nós falamos na primeira parte do programa, quando nós não estávamos ainda na companhia da TV Informativo, vamos repetir, o Lajadense anunciou Eduardo Martini como o goleiro para o Campeonato Gaúcho do ano que vem. Ele tem 33 anos, ele jogou no Grêmio, jogou o último campeonato no Novo Hamburgo, não estava vinculado ao Novo Hamburgo, é jogador com passe na mão, acertado, anunciado, 11h45 desta terça-feira, o presidente ligou, anunciou que é o terceiro reforço. Mineiro zagueiro, o Renan Oliveira meio-campista e o Eduardo Martini goleiro. Exatamente, ele que esteve no Novo Hamburgo e que agora vai jogar no Novo Hamburgo. Por falar em goleiro, o Sérgio Guedes, que foi goleiro quando jogou futebol, é o novo técnico do Sport Recife, estreia contra o Grêmio na quinta-feira. E o Grêmio terá 5 desfalques. Tá o Sérgio Guedes? Eu não sei, mas ele foi técnico aí das equipes da segunda divisão. Em São Paulo, né? E agora já está lá, está trabalhando e ele estreia como técnico contra o Grêmio na quinta-feira. Grêmio e Inter muito desfalcados nesse meio de semana, né? Pois é, essa situação aí do Luxemburgo começar com o Leandro em vez do André Lima. O Grêmio tem 4 desfalques, né? 5? Por que 5? Não é 5? Me ajuda aí, Jaci. Não, eu posso estar errado. Eu vou te ajudar. Gilberto Silva, Elano, Zé, Marcelo Moreno. Tá, já te entendi. E o Fernando? Não, o Fernando não é desfalque. O Fernando ficou no banco. Por isso que eu falei, já te entendi. Não. Tá. E o Kleber tá sentindo uma lesão na coxa, é dúvida. Então o André Lima é a bola da vez. O Leandro está confirmado, é o segundo atacante. É que ele vai ele vai tentar contra o Sport. O Lucha, eu acho que ele está fazendo uma leitura correta. Ele vai tentar, de repente, o ponto de referência, um jogador mais de presença perto da zagueirada e velocidade. E aí o Leandro é o jogador da velocidade, porque o Grêmio com o André Lima e o Kleber não tem velocidade. Eles até se movimentam, mas velocidade não tem. Não tem esta velocidade. E lá de trás, para chegar na frente também com velocidade... O meio-campo será Souza, Léo Gago, Marquinhos e Marco Antônio. É o meio-campo titular quando começou o Campeonato Brasileiro. Do Gauchão. Quando começou o Campeonato Brasileiro. É o meio-campo titular. Era esse meio de campo aí. Então não tem problema de entrosamento. Vai ter um pouquinho de falta da qualidade com a possibilidade de usar o Elano no meio e principalmente, não porque demora para fazer gol, demora, mas é um jogador diferente que é o Marcelo Moreno. Sem dúvida. Eu acho que essa é a principal. O Elano e o Marcelo Moreno são as principais dificuldades. Atrás, eu te diria que o Gilberto Silva, pela liderança que tem e até pelo comando em relação à arbitragem, mas o Naldo é aquilo, né? Se for o Naldo do último jogo, tá bom. Mas eu não sei se vai ser o Naldo do último jogo. Tá? Tem que botar um ponto de interrogação nisso aí tudo também. Uma coisa que a gente vai poder analisar, há pouco tempo a gente estava falando que o Kleber
centralizado, é jogar pelo lado. Se jogar ele o Leandro, certamente ele jogará mais E centralizado. no Inter, quem são os desfalques aí? Pois é, isso aí é um ponto de interrogação. A gente sempre coloca o seguinte, o Forlan é desfalque, quando ele tá não joga nada. Não joga nada, tá Então, devagar, né? Quer dizer, de repente pode ser uma solução. Quem não estará à disposição é o Forlan, o Damião, o Guinha Azul. Damião e Guinha Azul são desfalques. O D'Alessandro. Alessandro, O Índio é desfalque. Não, o D'Alessandro não é mais desfalque, cara. O D'Alessandro faz horas que não joga. o Índio O Índio e o Rodrigo Moledo. e o Moledo. Aí sim, aí nós temos 4 desfalques de dificuldade de reposição. O Juan vai jogar, mas vai jogar voltando de um período complicado que é lesão. Acho que é. Mas será que vai jogar? Não é certo, hein, Jaci? Tudo bem, mas e quem é que vai jogar? Estava falando em Jackson e falaram até em trazer de volta o Bolívar, né? Mas não vai. Então eu vou te dizer uma coisa. Bom, tudo bem. o que a gente Os vê. dois zagueiros é desfalque. O Guinha Azul no meio de campo é desfalque, o Damião é desfalque. O Dátulo tá com muito mais movimentação. O D'Alessandro não dá para colocar como desfalque. Se ele tivesse no grupo com o espírito do que está acontecendo no Internacional, até te diria que seria o maior desfalque. Mas como ele não está para essas coisas, ele não é desfalque. E há horas, né? Ele, de repente, ele pode ser solução não estando no grupo. Mas, A gente estava falando do esporte, o time do esporte. Ó, é Magrão, Cicinho, Ed Carlos, o Ailson e o René. O Renan Teixeira, o Richelli, o Moacir, o Hugo e o Gilcinho e o Felipe Azevedo na frente. O Sport também tem muitos problemas para definir o time, né? Aqui tem alguns O Gilberto não tá, né? Gilberto não tá. Hugo, Por falar em aquele desfalques, mesmo que jogou no Grêmio. por falar em desfalques, o Atlético Mineiro perdeu o Hever, né? Perdeu o Hever. Pegou 4 jogos, né? 4. Mas parece que ele já ia ficar de fora em função de uma lesão, né? Tudo bem, mas agora é certo que tá fora. Não, tá fora. Mas daí o Internacional com a zaga, que não sabe até agora quem vai jogar, encarando o Ronaldinho Gaúcho, o Bernard, Jô, companhia limitada. Olha, vai ser complicado, hein? O Ronaldinho também vai ser julgado pela situação com o Kleber, né? Mas ainda não tem data, né, Felipe? Ele e o Cuca. Eles vão esperar, quando faltar duas rodadas para terminar o campeonato, eles vão jogar o cara. Vão dar 5 jogos para ele. Porque, daí eles... quer dizer, o fato aconteceu já faz um mês. Ó, o time para encarar o Internacional: Giovani, Marcos Rocha, Rafael Marques, Leonardo Silva e Júnior César, Serginho, Felipe Souto, o Bernard e o Ronaldinho Gaúcho. Na frente, Guilherme e Jô. Esse é o time. O Jô deu uma entrevista dizendo que ele quer a revanche contra o Internacional, que deixou ele de lado. O Jô, na verdade... Prontou pra caramba também. O Jô, na verdade, ele tem que agradecer que o Internacional conseguiu colocar ele no Atlético Mineiro e lá ele resolveu jogar. Essa é a situação. Porque se ele tivesse ficado no Internacional, ele estava com a vida enrolada do lado de fora, cara. Ele estava embrulhado aí com a vizinhança, ele não estava conseguindo passar, não é pelos adversários, ele não estava conseguindo passar batido pela vizinhança. Entende? Então, o procedimento, ele tem que analisar que o procedimento dele no Internacional, como profissional, foi ridículo. E agora, quando ele saiu do Internacional, aí ele resolveu fazer aquilo que tinha que fazer. Se trabalhar um pouco melhor, se focar naquilo que estava acontecendo, jogar futebol. Essa é a situação. Então não tem como revanche. Ele pode estar motivado para jogar contra o Internacional. Isso eu acho que motivado tem que estar sempre, independente se tu teve aqui ou se tu não teve. Ele tinha que ficar brabo se ele não recebesse, né? Mas ele jogava pouco e recebia em dia. Pois é, eu não consigo entender muito. Tem algumas brabezas aí que é difícil de engolir.